E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e esse é o primeiro vídeo de uma série que me pediram bastante em que eu vou explicar como jogar determinadas aberturas. A ideia desses vídeos é que eu possa mostrar para vocês ideias gerais, planos típicos do meio jogo, mostrar jogadores de modelo, em que os jogadores que estão começando a criar um repertório, estudar aberturas, consigam entender como jogar as posições e até mesmo os jogadores experientes possam pegar novas ideias, ideias de como jogar o meio jogo. E para começar eu escolhi um sistema de abertura chamado Sistema London, que é uma abertura que ganhou bastante popularidade nos últimos anos, principalmente depois que o Carlsen começou a jogar essa posição. Bom, mas antes de começar a explicar as ideias, não se esqueça de baixar o e-book que eu fiz sobre aberturas. Esse e-book vai ajudar bastante vocês a entenderem melhor como estudar aberturas. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal e acione aquele sininho para receber todas as notificações. Beleza, agora voltando para a parte do Sistema London, eu tenho que começar explicando para vocês o que é um sistema de abertura e para que tipo de jogador esse sistema ele vai funcionar bem. Então, um sistema de abertura é um sistema em que você consiga desenvolver as suas peças praticamente para as mesmas casas, independente de como o seu adversário jogue. Então, no sistema London, geralmente as brancas vão manter essa formação do diagrama, desenvolvendo o bispo para F4, o outro bispo para D3, o cavalo para F3, o cavalo para D2 e mantendo essa estrutura de peões. Essa é uma disposição de peças bem característica do sistema London. E para quem que vai funcionar essa abertura? Vai funcionar bem principalmente para aquele jogador que não gosta muito de variantes super teóricas, não gosta de variantes muito forçadas e não quer ficar só estudando aberturas. É para aquele jogador que quer estudar outras fases também, como meio jogo, final, cálculo, mas que é uma posição jogável na abertura. E o sistema London ele vai encaixar muito bem para esse tipo de jogador, porque você consegue tirar as peças de uma maneira que suas peças vão ficar bem colocadas. Bom, então para começar, eu vou mostrar aqui para vocês quais são os esquemas mais jogados pelas pretas, as respostas que vocês vão encontrar mais usando o sistema London. Bom, então para começar, a gente vai ver uma posição. Eu separei 4 posições, 4 respostas para as pretas. E a gente vai começar com a posição em que as brancas começam com lance 1, D4. É assim que você consegue jogar o sistema London, começando com lance 1, D4. As pretas respondem com D5. Então, bispo F4. Essa é a casa do bispo no sistema London. O bispo ele fica muito bem colocado, controlando o centro. Então, cavalo F6, E3 para poder desenvolver o bispo de F1 e agora E6. Essa é a primeira formação, a primeira resposta das pretas que a gente vai estudar quando as pretas jogam com o bispo dentro da cadeia de peões. Então, as brancas vão continuar desenvolvendo, cavalo para F3 é a melhor casa para o cavalo, controlando o centro. Vocês vão perceber que no sistema London as brancas desenvolvem todas as peças controlando o centro, respeitando aqueles princípios básicos do jogo na abertura. Para quem ainda não conhece esses princípios básicos do jogo na abertura, esses princípios são assim o primeiro passo do meu método de treinamento para estudar aberturas. Você precisa dominar esses princípios. E eu fiz uma aula bem legal, uma aula ao vivo falando sobre isso que vocês podem encontrar aqui no canal. Então, o sistema London ele vai de acordo com esses princípios, desenvolver as peças dominando o centro. E aqui as pretas geralmente jogam com C5 para atacar o centro e as brancas fazem C3, mantendo aquela formação que eu mostrei no início do vídeo, que o branco ele fica com o centro bem sólido, não precisa se preocupar com ataques no centro. Então, cavalo C6, cavalo de BD2, o branco segue desenvolvendo as peças, essa é a casa do cavalo. Bispo D6 e agora bispo G3. Bom, esse lance aqui é um lance importante já, porque as brancas poderiam trocar os bispos e seguir desenvolvendo com o bispo D3, por exemplo, mas o bispo G3 ele é ainda melhor,
Porque se agora o preto tomar em G3, o branco pode jogar com H toma G3. E o branco em muitas posições pode usar a coluna H para torre. Então, geralmente o preto não toma em G3, porque seria uma vantagem para as brancas ter essa coluna aberta. Roque, bispo D3, essa é a casa do bispo, novamente controlando o centro. E nessas posições em que o preto não fianqueta o bispo ele fica muito mais ativo em D3, podendo assim atacar H7. Então, B6, para poder desenvolver o bispo em B7. Aqui no caso de bispo por G3, HG3, a gente vê que a coluna H para a torre fica muito forte. O branco ele pode criar ameaças em H7. Por exemplo, B6, cavalo E5, que é uma casa forte para o cavalo fica num posto avançado. Se o preto responde com bispo B7, o branco já tem aqui um tático muito forte que é bispo por H7, sacrificando o bispo. Cavalo por H7, dama H5. As brancas conseguem atacar pela coluna H aberta. Por isso que é tão perigosa assim a abertura dessa coluna H. Aqui já não tem lance para as pretas, se o preto tira o cavalo, tá levando o mate em H8. E se não tira o cavalo, o branco vai jogar dama por H7. Bom, então depois de bispo D3, o natural é jogar com B6 para terminar o desenvolvimento. Roque, bispo B7. E agora eu vou mostrar para vocês um plano para o meio jogo. Porque aqui o branco ele já conseguiu desenvolver as peças estão em casas boas, controlando o centro. Só que o branco ele precisa de um plano. E isso que é o mais importante, você entender o que fazer no meio jogo. Isso é importantíssimo na hora de estudar uma abertura. E aqui um plano bem típico para o branco é colocar o cavalo em E5, que é uma casa forte para o cavalo, e poder seguir com F4, buscando assim um ataque na ala do rei. Por exemplo, dama C7, F4, e a ideia das brancas agora é jogar com bispo H4 para poder eliminar a peça que defende o roque das pretas, que é o cavalo de F6, e poder assim passar a torre pela terceira, com torre F3 e passar essa torre para H3. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de como poderia seguir essa posição, usando esse plano. Por exemplo, se o preto joga com C4, tentando ganhar espaço ali na ala da dama, o branco pode jogar com bispo C2. B5, bispo H4, já ameaçando o bispo por F6. Se o preto não faz nada agora, vem bispo por F6, G por F6 e bispo por H7. Rei H7, dama H5, rei G7, dama G4, rei H7, torre F3, com a ameaça imparável aqui de torre H3 dando mate. Então o ataque das brancas ele é bem perigoso aqui. Então, por exemplo, bispo H7, cavalo D7, o branco pode jogar agora com dama H5. Já não tem mais aquele cavalo que defende a ala do rei. E se G6, dama H6. E novamente o branco ele tem esse plano de jogar torre F3 e torre H3 para atacar na ala do rei. Então esse plano eu acho que é um plano bem interessante para as brancas contra essa formação em que o bispo fica dentro da cadeia de peões. O branco ele vai desenvolver as peças, colocar o cavalo em E5 e jogar com F4 e iniciar esse ataque na ala do rei. Então essa é a primeira disposição de peças das pretas que eu queria mostrar, essa é a primeira resposta contra o sistema London. Agora eu vou mostrar aqui uma outra opção para as pretas. No total eu vou mostrar 4 respostas para as pretas e vocês vão perceber que os temas eles se repetem no meio jogo. As casas das peças, então são ideias bem parecidas mesmo. Bom, então D4, D5, bispo F4 e agora a gente vai ver uma posição em que as pretas tentam desenvolver como se fosse um sistema London também. As pretas desenvolvem o bispo para F5, jogando com o bispo para fora da cadeia de peões. Então, E3, C6, e aqui, nessa posição, eu vou mostrar para vocês uma sutileza, uma diferença, se a gente comparar essa posição com a posição anterior. Se você quiser jogar contra qualquer um dos esquemas das pretas da mesma maneira, jogando com C3, cavalo F3, bispo D3, você pode, porque todas as peças vão ficar bem colocadas, todas controlando ali o centro. Como eu expliquei, o sistema London ele respeita bastante aqueles princípios básicos do jogo na abertura. Mas se você quer aprofundar um pouco mais e quer tentar tirar vantagem
da ordem de lances do adversário, da disposição de peças do adversário, existem algumas sutilezas nessa abertura. E aqui é uma delas. Quando o bispo ele sai para fora da cadeia de peões, as brancas podem jogar com C4, que é um lance muito mais ativo do que o C3. Porque a ideia é que agora, depois de E3, as brancas podem fazer dama B3, atacando a ala da dama, atacando o peão de B7 e aproveitando que o bispo ele saiu para fora da cadeia de peões. O bispo ele não defende mais a ala da dama. Então esse lance ele pode colocar problemas ali para as pretas. Por exemplo, no caso de B6, o preto ele já debilita muito a ala da dama. O branco pode jogar com C por D5, e se agora C por D5, bispo por B8. Dama por B8 e bispo B5 cheque. E o preto ele já perde o roque. Então, contra a dama B3, a melhor resposta das pretas é dama B6. E aqui vem outro tema típico desse meio jogo, um lance bem forte nessa estrutura, que é jogar com C5, atacando a dama e obrigando o preto a jogar dama por B3. E depois de A toma B3, o branco ele fica com a torre muito ativa na coluna A aberta. Essa é uma posição que pode parecer diferente, porque o branco ele ficou com os peões dobrados ali na coluna B, só que esses peões não são debilidades, porque o branco ele já está fazendo B4 e B5, podendo assim desenvolver a iniciativa na ala da dama. Por exemplo, nessa posição, se o preto joga com o cavalo D7, o branco já pode jogar com B4, ameaçando B5. E se agora A6, então o branco ele pode continuar com B5, já é uma ideia nessa posição. Ou então jogar com o cavalo C3 ameaçando o B5. Porque tem um tema muito interessante nessa posição, que depois de B5 o preto não pode tomar de A em B5, porque está caindo a torre em A8. E se tomar de C, dá para jogar cavalo toma B5. De novo tem o tema da torre caindo em A8 e o branco já está ameaçando o cavalo C7. Então essa ameaça de B4 e B5 ela é muito forte. Se o preto não faz nada, vem o B5 e o branco começa a criar debilidades na ala da dama. Por exemplo, aqui o peão de C6 é um peão muito fraco. O branco já pode pensar em jogar bispo A6 com a ideia de bispo B7. Então esse ataque na ala da dama ele coloca vários problemas aqui para o preto resolver. Talvez a melhor alternativa das pretas seja tomar o cavalo em B1, jogando aqui bispo por B1. E depois de torre por B1, o branco ele já consegue o par de bispos, que é uma vantagem posicional, e ainda pode pensar no plano de jogar com B4 seguido de B5. E se você quer aprofundar ainda mais, eu vou mostrar aqui uma manobra que é bem interessante quando surge essa estrutura, que é poder jogar o cavalo para D2 e depois para B3, com a ideia de cavalo A5 para atacar o peão de B7. Então, assim, conforme você vai jogando o sistema London, você vai pegando mais ideias e aí você pode ir aprofundando mais no meio jogo, conhecendo mais ideias típicas. Aqui a gente já está aprofundando bastante, né? Essa manobra aqui, a gente já está no... Aqui eu estou mostrando o S13 já. E se você continua estudando mais partidas de modelo, vendo partidas de jogadores que usam essa abertura no repertório, você vai entender ainda melhor as posições. Alguns jogadores de modelo que vocês podem seguir para jogar o sistema London, por exemplo, Gata Kamsky é um grande mestre bem forte que ele usa com frequência o sistema London. Outro grande mestre forte é o Grashev e o campeão mundial Magnus Carlsen já jogou várias partidas no sistema London e também pode ser um jogador de modelo para quem está querendo jogar essa posição. Bom, então vamos agora para outro esquema das pretas, outra resposta, D4. A gente viu as posições em que o preto joga D5, agora eu vou mostrar uma posição em que o preto não define o peão de D. Jogando com cavalo F6, então bispo F4, E6, cavalo F3, e agora o preto faz C5, já atacando o centro, o branco responde com E3 e B6. As pretas querem desenvolver o bispo de C8 para B7, e a posição fica mais flexível das pretas, que o preto ainda não definiu se vai jogar com o peão em D6 ou se vai jogar com o peão em D5. Então nessa posição o branco ele vai jogar H3. Olha, esse lance aqui é um lance de peão na abertura, geralmente não é legal fazer isso, né? Geralmente você vai ficar atrasado no desenvolvimento se você ficar mexendo peões.
Só que nesse caso tem uma justificativa. A ideia do H3 é poder responder um lance como cavalo H5 com bispo H2. E o branco não precisa assim se preocupar com essa ameaça. E o branco vai manter o par de bispos, vai manter o bispo, né? Em algumas posições, se o branco não faz esse H3, o preto ataca o bispo e ganha o par de bispos. Então, aqui o H3 ele está justificado, é um lance bom aqui. Bispo B7, bispo D3, a casa do bispo. Bispo E7, C3, o branco faz a formação ali característica do sistema London. Roque, roque. D6, né? Se jogar o peão para D5 já é uma estrutura parecida com as outras duas que a gente viu, em que o bispo está dentro da cadeia de peões. Então o preto joga com D6, sem definir nada. A vantagem do preto é que controla a casa E5 e não tem aqueles planos em que o branco faz o cavalo E5. Então cavalo de BD2, C por D4, e aqui o branco ele tem duas ideias. O branco ele pode tomar de E, pode tomar com peão de E, e seguir com a ideia de jogar com dama E2, A4 e A5, tentando criar debilidades ali na ala da dama. Ou então o branco ele pode tomar com peão de C, que eu acho que é uma alternativa bem interessante para jogar com dama E2 e E4. Assim o branco vai ficar com o centro e pode pensar em avançar esse centro, com E4 e E5. Esse é o plano que eu acho mais interessante. Tentar tomar com peão de C e empurrar esse centro para ficar com uma vantagem de espaço. Então nessa formação em que o preto ele não pega o centro fazendo D5, eu acho que vocês podem jogar esse plano. É um plano que eu acho bem legal. O branco ele joga cavalo BD2, dama E2 e tenta avançar o centro com E4. Bom, agora vamos para a última formação das pretas, quando as pretas tentam jogar uma formação de Índia do rei, que é assim: o branco joga D4, cavalo F6, cavalo F3, pode ser bispo F4, né, como a gente viu nas outras posições. A ordem de lances aqui não altera tanto, jogar com cavalo F3 ou jogar com bispo F4. Então cavalo F3, G6. Então nas estruturas de Índia do rei, o preto ele vai jogar fianquetando o bispo em G7. Então bispo F4, bispo G7, E3, D6, H3. Novamente aquela ideia que eu mostrei na posição anterior, que o H3 é útil para responder cavalo H5 com bispo H2, roque. E agora eu vou mostrar uma sutileza bem importante das posições em que o preto fianqueta o bispo e das posições que o bispo ele é desenvolvido em E7 ou D6. Nessa posição aqui, se o branco desenvolve o bispo para D3, o bispo ele não fica muito legal, porque ele não fica ativo. Como o peão está em G6, ele não está atacando H7. E outra, que esse bispo ele pode levar alguns temas táticos. Por exemplo, cavalo BD7, roque, torre E8, e o preto está ameaçando D5 e E4, dando um garfo. Então, nessas estruturas em que o preto fianqueta o bispo, o ideal é que o branco jogue com o bispo para E2. O bispo ele fica numa posição muito mais segura e o branco consegue desenvolver as peças normalmente aqui. Então, lembrar dessa diferença. Quando fianqueta, bispo em E2. Quando não fianqueta, bispo em D3. Então, aqui, B6 é uma ideia para fazer o duplo fianqueto. Roque, bispo B7. E aqui eu acho que o lance mais ativo para o branco é jogar com C4 nessa posição. É possível jogar com C3. Como eu disse, dá para jogar com C3, cavalo BD2 sempre nessas posições. Mas o lance mais ativo é o C4. Porque em muitas dessas posições, as brancas vão tentar atacar na ala da dama. Fazer B4 seguido de C5. E aí nessa posição as brancas vão terminar o desenvolvimento com dama D2, torre de AC1, torre de FC1, torre de FD1 e fazer o B4 com a ideia de C5. É uma ideia bem típica nesse tipo de posição. Por exemplo, em uma das partidas que eu separei, que foi jogada pelo Gata Kaminsky, acabou chegando nessa posição aqui, posição do diagrama, e depois de algumas manobras, o Kaminsky ele conseguiu encaixar a ruptura C5, que é uma ruptura bem típica, em que o branco vai conseguir abrir a coluna C para a torre e ao mesmo tempo ativar o bispo de H2. E nessa posição o branco já pega a iniciativa.
Então, nas posições de Índia do Rei, esse é um plano temático, atacar na ala da dama e tentar fazer o C5. Teve uma outra posição que eu separei para vocês aqui nessas análises, que se o preto joga com o cavalo de FD7, com a ideia de E5, que é um plano bem típico da Índia do Rei, geralmente o jogador de Índia do Rei é aquele jogador que gosta de atacar, e gosta de atacar na ala do rei, ele pode tentar jogar com E5. Então, por exemplo, bispo H2, o branco mantém o centro. Se agora tomar em D4, pode tomar de peão, tá tudo bem. Cavalo C6 e agora C4 de novo, mais ativo do que o C3. F5, cavalo C3, rei H8. E agora tem um plano bem legal para o branco, que é jogar com A3, com a ideia de 2C1, B4 e C5. De novo, podendo atacar na ala da dama e também no centro. Então, nas posições de Índia do Rei, lembrar desse plano, que em algum momento vocês vão fazer o C5, para então poder atacar na ala da dama. Bom, então, pessoal, essas são as 4 formações, as 4 respostas das pretas que eu queria mostrar para vocês, que o preto pode jogar contra o sistema London. O sistema London é uma abertura bem fácil de jogar, e se você ainda conseguir pegar essas sutilezas, as diferenças de uma posição para outra, com certeza você vai conseguir bons resultados nessa abertura. Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro vídeo falando sobre aberturas. Se você curtiu essa ideia de eu explicar aberturas aqui, dá um like no vídeo. Se tem alguma sugestão, também deixa nos comentários. E se você já estuda uma abertura ou quer aprender uma abertura nova, também deixa nos comentários que em breve eu vou fazer novos vídeos com esse mesmo tema. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar por hoje e até o próximo.